todos. Eu sou Georgiana, sou professora da disciplina de endodontia da Faculdade de Odontologia da UERJ e sou também professora de uma disciplina eletiva de traumatismo dental, que é o tema que nos traz hoje aqui para a gente discutir. Os traumas são de grande importância que se discuta e que se esclareça, porque ainda hoje ele é considerado um dos problemas sérios de saúde bucal entre crianças e adolescentes. Além disso, todo traumatismo ele pode causar uma consequência a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Então é importante que o profissional esteja esclarecido sobre como avaliar, sobre como monitorar, até para esclarecer o paciente também dessa importância, porque um trauma mal conduzido pode levar à perda do elemento dental. Então hoje os traumas dentais a gente sabe que ocorrem numa frequência maior de 2 a 3 vezes em indivíduos do gênero masculino e acometem mais em dentes anteriores, os incisivos centrais superiores, os incisivos laterais, superiores e inferiores. Mas isso não significa que não acometam também os outros elementos dentais. Dentro dos traumatismos, a gente vai ter consequências de lesões em tecido mole e em tecido duro. As lesões de tecido mole seriam as lesões de tecido de sustentação. Então, desde uma concussão, que seria o trauma mais simples que um dente poderia sofrer, passando pelas subluxações, as luxações que podem ser intrusivas, extrusivas ou até mesmo laterais, podendo chegar até uma avulsão, que seria a saída total do dente do seu alvéolo. Esses tecidos de sustentação acabam acometidos em alguns tipos de trauma, e outros traumas a gente tem uma abordagem, uma consequência de lesões de tecido duro, que seria desde uma trinca coronária, levando até uma fratura de esmalte. Essa fratura pode ser de esmalte e dentina, podendo até mesmo ser de esmalte e dentina, acometendo o tecido pulpar, tendo exposição da cavidade pulpar. E ainda a gente pode ter fraturas de tecido duro nas raízes dos dentes, né, que podem acometer os terços apicais, terço médio, ou ainda terço cervical. Então, eu quis colocar para a gente entender no contexto dos traumatismos, onde se englobam as fraturas. Então, as fraturas coronárias acontecem na coroa da coroa do elemento dental. Hoje a gente sabe que a maior incidência acontece em dentes anteriores superiores e principalmente em pacientes classe 2. Hoje a gente tem uma frequência grande de fraturas coronárias, principalmente pela questão dos acidentes automobilísticos, acidentes de ciclismo, prática de esportes. Isso tudo faz aumentar a incidência de traumatismos em jovens e adolescentes. As fraturas coronárias, ou todas as fraturas de tecido duro dos dentes, elas vão receber seu tratamento de acordo com o tipo de fratura que aconteceu, com o tipo de lesão, com a extensão da lesão que ocorreu. Então a gente vai desde a trinca até uma fratura de esmalte, dentina e polpa, que pode também envolver o periodonto. E a gente vai ter diferentes protocolos de tratamento para cada uma dessas situações, de acordo com a intensidade do trauma e com a extensão do que ele acometeu. Então, no caso específico de hoje, eu vim trazer um caso que foi realizado na disciplina de trauma dental, que foi uma fratura de esmalte, dentina, com comprometimento pulpar, envolvendo o periodonto, que seria uma fratura que pode ser classificada como uma fratura complicada. Ou seja, quando a gente fala de fratura, a gente tem as fraturas que podem acometer a coroa e parte da raiz. Então, são fraturas chamadas fratura corono-radicular. As fraturas chamadas não complicadas são aquelas que acometem apenas uma pequena porção da raiz que não tem evasão do espaço biológico. Então, seriam acometidos apenas no terço cervical da raiz. Como não tem a invasão do espaço biológico, ela se torna mais simples de solucionar. Por quê? Porque a gente faz a remoção do fragmento e uma simples restauração. Se houver o envolvimento endodôntico, a gente faz o tratamento endodôntico para depois então restaurar. Entretanto, se a gente tiver uma fratura corono-radicular com o envolvimento do espaço biológico, ou seja, uma fratura que aconteça pegando um fragmento que chegue abaixo da crista óssea, a gente tem uma fratura que é denominada como complicada. Ou seja, uma fratura em que a gente vai precisar realizar o tratamento endodôntico, se houver exposição pulpar, o tratamento restaurador adequado. Nesse caso, por se tratar de uma extensão um pouco maior,
Muitas vezes é necessária a colocação até mesmo de um retentor intrarradicular, para que depois se faça um aumento de coroa clínica ou mesmo um tracionamento ortodôntico desse elemento para expor as margens da fratura, para que essa restauração possa ter uma adaptação adequada. Então, acaba sendo um tratamento multidisciplinar, que envolve mais elementos, mais situações para tratamento e acaba sendo mais complicado, por isso recebe essa denominação. Então, o caso que eu trago hoje é justamente um caso de fratura coronária complicada, uma fratura coronorradicular complicada. Então, um paciente que nos procurou na disciplina de trauma dental, é um paciente masculino de 26 anos, ele é jogador de vôlei e ele descreveu que durante um jogo acabou caindo e bateu com os dentes no chão e teve a fratura daqueles elementos dentários, o 21, o 22 e o 11. Esse acidente aconteceu 13 dias antes dele procurar o atendimento aqui na Faculdade de Odontologia. Entretanto, ele recebeu um atendimento emergencial, no qual foi realizada apenas uma radiografia e orientação para que buscasse um atendimento odontológico para restauração dos elementos envolvidos. Essa é a fotografia do caso inicial, quando ele chegou para a gente pôde observar a fratura dos 3 elementos descritos. A fratura do elemento 21 pareceu até mais extensa, porque tinha uma profundidade maior, aparentemente próxima do tecido pulpar, uma vez que é um paciente jovem e que a gente tem uma câmara pulpar mais ampla. Radiograficamente a gente pode ver que de fato a fratura se aproximou do tecido pulpar. Entretanto, esse paciente não descrevia qualquer sensibilidade, qualquer sintomatologia nesse elemento, razão pela qual ele recebeu apenas o tratamento restaurador realmente, assim como o elemento 22. O elemento 11 apresentava uma pequena alteração de cor, um fragmento um pouco diferenciado, uma fratura tipo classe 4, mas uma fratura um pouco diferenciada, onde a gente, no momento da sondagem, acabou diagnosticando como uma fratura coronorradicular. O exame clínico mostrou ausência de lesões na mucosa oral, a fratura coronária mostrada na imagem, no 11, 21 e 22, uma pequena mobilidade nos elementos 11 e 21, a mudança de coloração que aconteceu no elemento 11, uma pequena sensibilidade à percussão apenas no elemento 21, que não mostrava a exposição pulpar, respondia normalmente aos testes de sensibilidade, ausência de deslocamento dentário, e ao exame radiográfico a gente pôde observar que havia um pequeno espessamento no ligamento periodontal do elemento 11, mas era ainda um trauma muito recente, então a imagem radiográfica tem que ser acompanhada, ainda era precoce a gente julgar esse espessamento por alguma razão. No exame mais aproximado, a gente percebeu que havia 2 fragmentos na porção coronária do elemento 11 e através de uma sondagem tentamos então afastar um fragmento do outro e foi aonde pudemos perceber que havia realmente uma fratura do tipo coronorradicular. Então essa é uma vista vestibular, das fraturas, mostrando os outros elementos também com fraturas do tipo classe 4, mas sem exposição pulpar. E numa vista incisal a gente vê melhor os fragmentos do elemento 11. Então o fragmento palatino era o que tinha a mobilidade, era o fragmento menor, e como protocolo de tratamento é justamente remover o fragmento que está solto. Então o paciente foi anestesiado, o fragmento palatino foi removido. Após a remoção do fragmento temos essa condição. Após o controle do sangramento, então a gente pôde verificar que houve de fato a exposição pulpar, razão pela qual houve indicação do tratamento endodôntico. Então procedeu-se à realização de um isolamento. Só que o isolamento absoluto fica prejudicado porque essa fratura aconteceu subgengivalmente. Então a gente não tinha onde fazer a pega do grampo, razão pela qual foi indicado um isolamento modificado, que foi feito de pré-molar a pré-molar, um isolamento similar ao que a gente realiza para procedimentos de dentística,
Então foi feito um isolamento de pré a pré, na intenção de isolar aquele elemento para a realização do tratamento endodôntico. Como ainda assim ficou, na verdade não ficou 100% isolado, a gente usou o auxílio de barreira gengival do tipo top-down para vedar ainda melhor nas margens do elemento descrito. Então, uma vista incisal mostra para a gente que foi possível fazer um isolamento efetivo para a realização do tratamento endodôntico desse elemento. Durante a realização do tratamento endodôntico, as considerações que a gente pode mencionar a respeito de tratamento endodôntico em pacientes jovens é o cuidado com a câmara pulpar extremamente ampla, mas também o forame apical mais amplo. Então, a gente tem uma estrutura de raiz mais fragilizada em virtude da gente ter uma câmara pulpar mais ampla. E então, a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente no momento da etapa da prova do cone, porque se esse cone for mais calibroso, para que não haja um extravasamento de material obturador. Então, aqui sinalizando a etapa da prova do cone, em seguida a obturação final do canal. Esse canal foi obturado com o cimento Siller 26, por ter hidróxido de cálcio na sua composição, e o selamento temporário foi realizado com cortisol até uma próxima sessão, para que se pudesse fazer o planejamento do trabalho restaurador do elemento em questão. Finalizada a parte endodôntica, foi feita então uma moldagem total do paciente, aqui ilustrando somente a moldagem superior, mas foi feita uma moldagem superior, inferior e o registro de mordida, para que se pudesse fazer um enceramento do caso, melhorar a previsibilidade do procedimento restaurador. Então, aqui os modelos. No modelo foi realizado um enceramento dos 3 incisivos, né? Para posterior confecção de um mock-up para facilitar a realização da etapa restauradora. Confecção e prova do mock-up. O mock-up é um modelo, um molde, né? Uma estrutura que a gente faz em silicona, que a gente molda o enceramento para ter o espelho do que a gente deseja realizar depois no material restaurador definitivo, que nesse caso foi a resina fotopolimerizável. Então, provando o mock-up na boca, para iniciar a confecção das conchas palatinas. Então, justamente esse mock-up é justamente para a gente poder fazer a marcação da concha palatina e iniciar a reconstrução dos elementos dentais que foram fraturados. No caso desse dente, como teve uma fratura abaixo do nível gengival, houve uma certa dificuldade na realização da restauração por lingual, né, por palatina. Então foi proposta a colocação de uma tira de poliéster, que foi ajustada com o auxílio de top-down, de barreira gengival, para dar aquele contorno cervical adequado. Então foi feito depois do ataque ácido e adesivo, toda a sequência de protocolo da hibridização. Foi colocada uma resina flow, de forma a preencher aquele espaço subgengival, para viabilizar a restauração do corpo do dente, do corpo da coroa. Então, uma vista depois da remoção da tira de poliéster e do top-down, com a colocação da resina flow na posição da cervical do dente. E então, a partir daí, pôde-se fazer a sequência da concha palatina para a subsequente restauração do elemento dental. Então, colocação da concha. A concha foi feita com uma resina do tipo WE. Em seguida, foi realizada a colocação de uma dentina de cor A3,5 e depois uma resina de esmalte A3 na vestibular dos elementos dentais. Então, a gente saiu de uma situação como essa, de um caso inicial, de uma fratura importante, de uma fratura extensa, para um pós-operatório imediato assim. Essa foi a fotografia realizada no momento da remoção, né, do isolamento relativo que foi feito. Esse paciente foi atendido recente, voltará para controle e polimento. E como nesse caso a gente teve um caso de fratura coronarradicular subgengival, será reavaliada a necessidade de fazer um aumento de coroa clínica ou um possível tracionamento nesse elemento dental. O paciente retornará em breve para que a gente faça uma nova avaliação e eu possa dar de volta um feedback para vocês.
Então, tudo isso foi realizado pelos alunos da Faculdade de Odontologia, na disciplina de trauma dental, que eu vou finalizar apresentando para vocês. A disciplina de trauma é uma disciplina multidisciplinar, que a gente tem a presença do professor César Pérez, professor de materiais dentários, realizando a parte de odontologia restauradora, o professor Marco André Berredo, que faz a parte de endodontia, e eu, Georgiana Amaral, também realizando a parte de endodontia. Então, eu quero deixar as portas abertas para vocês, deixar o contato da gente aqui, o nosso Instagram, para que vocês curtam, para que vocês sigam, para que façam contato sempre que quiserem, para tirar dúvidas sobre esse caso, sobre outros casos. Se quiserem trocar ideias, serão muito bem-vindos e a gente terá um prazer enorme em receber todos vocês, tá bom? Obrigada pela atenção e até uma próxima.